Fala aí, beleza? Bora conhecer hoje o KNIP11, um fundo imobiliário de papéis, para ver se vale a pena a gente investir um dinheirinho nele. Partiu! KNIP11, um gigante aí dos fundos imobiliários, tá bom? É gigante porque eu tô falando que ele tem 5,76 bilhões de patrimônio líquido. Isso aqui é um gigantão aí. Começou aí em 2016, então também já passou pelo filtro do tempo. Vamos começar aqui pelo valor da cota. R$ 100,20 é a cota hoje, o valor dela. Preço sobre valor patrimonial 1,02, então está sendo negociado dentro do seu valor justo. Dividend yield dele é muito bom, de 13,94% nos últimos 12 meses. E teve uma desvalorização de 8,49% nos últimos 12 meses também. Possui uma taxa de administração de 1% ao ano e não há taxa de performance. Isso aqui é uma maravilha. E o seu gestor é a Quineia Investimentos. E qual que é o objetivo do KNIP11? O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs. Então investe praticamente, nós vamos ver lá no patrimônio, na carteira dele, que ele investe praticamente em CRIs. O número de cotistas dele hoje é de 59.751 cotistas e ele paga hoje R$ 1,40 por cota de dividendos e vai pagar esse valor no dia 12/11 de 2021. Então aqui temos também uma liquidez média diária muito boa de 8,78 milhões. E aí já vamos dar aquela resumida nesse slide aqui para a gente prosseguir. Preço sobre valor patrimonial dele, ok, está sendo negociado dentro do seu valor justo. Dividend yield dele, ok, muito bom, 13,94. Ele já passou pelo filtro do tempo, que está desde 2016 aqui, ok. O patrimônio dele é um patrimônio muito bom também e a sua liquidez média diária também é uma liquidez muito boa. Então está tudo positivo até o atual momento com o KNIP11. Rendimentos mensais, vamos dar uma destrinchada um pouco melhor nos seus dividendos. Então olha aqui, ele paga aproximadamente aí 1% ao mês de dividend yield, então é um bom pagador de dividendos. E aqui do lado a gente dá uma olhada na Datacom. Normalmente a Datacom, ou seja, aquela data que você precisa ter a cota na sua carteira para você ter o direito de receber os dividendos, é normalmente ali no fim do mês, entre o dia 26 ao dia 31 do mês ali. E o pagamento é no meio do mês mais ou menos, entre o dia 11 ao dia 15 do mês seguinte, ok? Resumindo a sua carteira agora, então 98,3% estão alocados em CRIs, com indexador inflação mais o IPCA mais, e 7,7%. Cotas de outros fundos imobiliários tem 1,3% da carteira, também com indexador da IPCA mais 7,4% e caixa 0,4%. Aqui embaixo a gente olha o gráficozinho de pizza só para a gente enxergar melhor. Então 98% da carteira dele é composta por CRIs. E a alocação por indexador, o IPCA aqui tem 98%, IGPM 1,2% e Selic 0,8%. Aqui a gente olha a alocação por setor, então outros 2,6%, pulverizado 3,7%, residencial 10,8%, shoppings 22%, logístico 22,7% e escritórios 37,8%. Então boa parte dos seus CRIs estão atrelados a escritórios aqui e logísticos representam aí 50% da sua carteira. Então hoje ele tem 81 CRIs e 2 fundos imobiliários, então ele é muito bem diversificado. E aqui eu trouxe só a título de exemplo mesmo, para a gente só dar uma olhada bem rápida. Por exemplo, o CRI número 1 aqui, o emissor que seria a securitizadora é a Tru, e aí tem um indexador aqui que é o IPCA, 98% a gente viu que é do IPCA, a taxa de aquisição, a taxa é MTM, o saldo da curva, o saldo MTM, e aqui a porcentagem dessa carteira aqui, desse CRI nessa carteira é de 6,2%. Então isso aí você consegue todos os detalhes no relatório gerencial do mês do fundo imobiliário. Olhando a sua parte gráfica, agora o que tem de legal para a gente ver? Essa valorização aqui é a valorização dele com o reinvestimento dos dividendos. E aí a gente consegue enxergar essa crescente aqui, essa valorização dele no longo prazo, ou seja, a valorização das cotas
mais a valorização do reinvestimento daqueles dividendos comprando outras cotas desse fundo imobiliário. E aqui embaixo, esse gráfico foi retirado do próprio relatório do fundo, a gente percebe só a valorização da cota desde 2016, que seria essa cota no mercado aqui, ó, na linha laranja, e aqui a azulzinha seria a cota patrimonial. Então a gente percebe que só levando em consideração a cota dele, ele não teve a valorização no longo prazo, mas o poder do reinvestimento dos dividendos transforma essa parte horizontal praticamente aqui nisso aqui, ó, nesse crescimento, nessa valorização de patrimônio no longo prazo. Isso aqui que é muito importante você fazer na hora que você receber os seus dividendos. Ao invés de gastar, reinvista. E olhando agora a sua análise gráfica em si, ele vem então dentro dessa tendência de alta aí, o gráfico que é um gráfico semanal. Vamos olhar mais o médio prazo, principalmente depois da queda de março de 2020. Então ele se recuperou. Quem comprou aqui no finalzinho aqui de março aqui, se deu bem porque ele tomou uma queda aqui de quase 40% e já se recuperou, já recuperou tudo aqui, ó. A pessoa está sorridente com isso aí, muito bom mesmo. Parabéns para quem comprou lá no fundo do poço em março de 2020. Então ele vem respeitando essa LTA, que é a linha de tendência de alta, e aqui a gente está num ponto bem interessante para observar nos próximos meses, que seria o que? Ele está corrigindo aqui na média móvel de 72 períodos, está segurando nela, ela virou um suporte para ele. E essa linha de tendência de alta também é outro suporte, então temos dois pisos ali, como se fossem dois chãos ali, segurando ele para ele não descer mais essa cotação. E aqui embaixo a gente olha o MACD, está apontando para baixo, azul está por baixo da laranja, mostrando essa tendência de baixa ainda no gráfico semanal, ou seja, no médio prazo. Índice de força relativa também está força vendedora mais forte do que força compradora e apontando para baixo. É importante então observar isso aqui. Se ele perder essa média móvel e perder essa LTA dele aqui, pode ser que ele entre numa grande tendência de baixa aqui no gráfico semanal. Vamos dar uma olhada no diário. Já o gráfico diário dele, pegando de março de 2021 para cá, ele está dentro dessa tendência de baixa, respeitando essa LTB dele aqui, tranquilinho, tranquilinho. E depois que ele chegou nesse patamar dos R$100,10 mais ou menos, ele está segurando, ó, ele tocou aqui, voltou, tocou, voltou e está tocando de novo. Então isso aqui é um suporte bem forte para ele, porque ele está respeitando. Então ele não pode perder esse suporte que está muito próximo da LTA de médio prazo. Perdeu, aí vai descer mais um pouco aqui e aí a gente tem que analisar futuramente para ver qual que seria o próximo chão dele, ok? Então, graficamente falando, ele está numa tendência de baixa no atual momento. Pode até ser que seja um momento de reversão de tendência, porque ele está segurando muito bem dois suportes fortes, que seria a média móvel de 72 períodos no gráfico semanal e a sua linha de tendência de alta também no gráfico semanal. São dois suportes bem fortes. Pode ser que ele reverta ali e volte a crescer, mas eu prefiro aguardar um pouco. Olhando a sua parte fundamentalista, para mim ele é um bom fundo imobiliário, passou pelo filtro do tempo, tem uma grande liquidez média diária, tem um patrimônio gigantesco em relação do mundo dos fundos imobiliários aqui do Brasil, preço sobre valor patrimonial muito bom, tem um dividend yield muito bom também, e a gente viu que o reinvestimento dos dividendos no longo prazo trouxe retorno para os seus acionistas. Então, ao meu ver, vale a pena investir nele, mas isso aqui é a critério de cada um, é um estudo que eu estou fazendo, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas eu também esperaria mais um pouco para ver se ele vai segurar bem nesse suporte aí do gráfico semanal, para começar a fazer os aportes na hora que ele realmente reverter para uma tendência de alta, porque pode ser que ele desça mais e aí conseguiria fazer os aportes mais lá embaixo com preços atrativos. Então a análise gráfica ela é muito importante para a gente saber esses times aí, os momentos de entrada, os momentos de venda dos ativos. Então eu acho muito importante levar em consideração a análise gráfica. E para mim o KNIP11 no atual momento está nessa queda e eu esperaria um pouco mais. Beleza? Então, pessoas, aquele grande abraço, fique com Deus, se inscreva no canal se você sentir a vontade para se inscrever, mas para isso aperte esse sininho de notificações aí, beleza? E se quiser compartilhar com seus amigos, seus parentes, fique à vontade. Tchau!